Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos aqui falar sobre 9 coisas que podem ou acelerar a sua carreira como dev ou atrasar. Então vamos falar aqui sobre hard skills e espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Se vocês gostarem, já se inscrevam aí no canal que eu vou trazer cada vez mais conteúdos parecidos com esse. E também, mete o like para fortalecer, para eu saber que vocês estão gostando. Então, talvez alguns de vocês não vá concordar com alguma das coisas que eu vou falar aqui, mas se vocês não concordar, comenta aqui no vídeo que eu vou dialogar com você para ver se faz sentido o seu argumento ou se não faz. Então, vamos lá. Primeira coisa é o cara que depende de IA o tempo todo. Isso aqui está cada vez mais comum, é aparecer devs que dependem de IA o tempo todo, e isso aqui eu classifico como péssimo. Porque uma hora ou outra, você vai estar sem tokens, você não vai ter como acessar IA e você vai precisar de uma solução. E isso aqui está afundando muitos desenvolvedores que estão ficando simplesmente viciados, em usar IA e ficam dependentes dela. E isso aqui não vai para frente. Você tem que usar seu cérebro, você tem que usar sua cabeça para raciocinar. Segunda coisa, saber usar o debug de forma eficiente. Cara, o cara que sabe fazer isto, ele com certeza é um ótimo desenvolvedor, porque é uma habilidade crucial de todo cara que é um sênior, por exemplo, ou um tech lead, é ele saber identificar o código e saber achar onde está o bug ou o comportamento que está ocasionando um outro comportamento, Então, você usar debug é uma coisa que vai te tornar um dev fora da curva. Eu falo por mim, porque antes eu não sabia usar o debug, eu tinha medo da sessão de debug porque eu não sabia usar. Mas, cara, depois que eu comecei a usar, que eu comecei a utilizar assim diariamente, eu vi o quanto que essa ferramenta ajuda. Claro, na maioria das vezes um debug print vai resolver, vai tirar tuas dúvidas, mas nada como usar o debug, cara. Isso aqui te coloca à frente de muitas pessoas. Aqui é o cara que quer o código perfeito, Aqui para alguns de primeira, você vai querer, é uma coisa ótima, um cara querer um código perfeito, mas cara, também não é uma coisa péssima, O cara que quer um código perfeito, ele não é um cara ruim, mas ele é um cara médio. Por quê? Porque nem sempre você vai ter o código perfeito, cara. Nem sempre. E você querer também um código perfeito, você fica naquela tara de perfeccionista, de querer tudo perfeitinho, de tudo rodando perfeito, de tudo bonitinho. Só que, cara, isso aqui é só para inflar o teu ego, para ser sincero. Então, você não precisa de um código perfeito, você precisa de um código que funciona e resolve o problema. Então, eu coloco aqui como médio, porque você não se torna um cara ruim, ou melhor, você não se torna um cara bom nem um cara ruim por fazer isto. Mas, você querer um código perfeito não vai te tornar um cara ótimo, porque isso vai te travar e muito. E eu falo por mim, eu gosto de código bonitinho, eu gosto de código perfeito, mas isso aqui me atrasa muitas vezes e é uma coisa que eu estou trabalhando ativamente, atualmente. Então, ficou alerta aí para vocês também, Eu já reconheci isso, então já estou encaminhando, Mas para quem está fazendo isso e não percebeu, cara, acorda para a vida que isso está te atrasando pra caramba. O cara que copia código, Copia código lá e não entende o que está fazendo. Eu vou até dar um zoom aqui, Tá aqui um botãozinho de copiar. Muita gente está fazendo isso, clica aqui, copia e coloca no código e nem sabe o que isso está fazendo. Isso aqui está acontecendo muito também na era da IA, Então, fica aí para você ficar atento, porque isso aqui atrasa demais, cara, demais mesmo, viu? Outra coisa, o cara aqui que segue padrões. Então, um cara que segue padrões, ele é um cara ótimo, é um ótimo desenvolvedor. Porque tem muitos projetos, que você está trabalhando lá em equipe e o cara tá lá e ele não segue o padrão que tem na empresa, A empresa ou o teu projeto tem um tipo de código, tem um tipo de padrão e o cara não segue, E isso é muito ruim para um time, Você muitas vezes segue um padrão, faz lá tudo bonitinho o projeto, e aí o cara entra no projeto e não segue o padrão do projeto, Então, o cara que sabe entrar num projeto e seguir o padrão dele é um ótimo desenvolvedor. Isso aqui é um cara alto nível, Ele consegue identificar o que o projeto fazia, o que é o padrão que o time faz
e ele consegue se adaptar e seguir o padrão do projeto facilmente. Então, fica aí para você ficar atento, né? Porque às vezes você começa a trabalhar com uma pessoa diferente ou você vai para uma equipe diferente e aí você tenta seguir os teus padrões que não são os padrões do projeto que você está trabalhando. E aí isso vai ficar uma bagunça, né? Cada pessoa vai lá e faz de uma forma diferente e no final fica lá tudo bagunçado. Aqui o cara que faz tudo com vibe coding, né? Eu poderia falar que é ótimo, mas também poderia falar que é péssimo. Mas aí, para ficar um meio termo, eu vou falar médio também, e isso é polêmico. Porque o cara que faz tudo com vibe coding, ele pode ser um ótimo desenvolvedor. Pode ser um pica das galáxias. Mas a grande maioria dos desenvolvedores não são pica das galáxias, né? Tem muito cara que está usando vibe coding que é um cara foda, tipo Lucas Montano, Fábio Akita e tantos outros caras que estão fazendo vibe coding aí publicamente. O próprio Linus Torvalds, né? Mas a grande maioria dos desenvolvedores não são desse nível. Então eu falo que é médio, porque você tem que saber fazer o vibe coding, né? Você tem que saber o que é bom, o que é ruim. Você tem que saber se isso faz sentido, se não faz, se é mais ou menos do que você está precisando. Você saber, né, adaptar para a realidade do produto que você está trabalhando. Então coloca aqui médio, né? Porque se o cara sabe fazer vibe coding bom mesmo, ele é um ótimo desenvolvedor. Se ele não sabe, ele é um péssimo, porque você tem que saber fazer vibe coding também. Então eu boto aqui como um médio, né? Não é obrigatório, mas também, né, você fazer isso direto não é péssimo. Até porque você pode saber, né, o que está fazendo. Então bota aqui no médio. O cara que fica só fazendo curso, aqui eu já jogo ele lá para baixo, porque esse que tá o grande problema, né? Eu também já fui esse cara que fica só fazendo curso e isso me atrasou muito, né? Se eu tivesse no comecinho da minha carreira ter feito projetos mesmo, né, com o que eu sabia, com certeza, né, eu tinha me destacado ainda antes. Então fica aí a dica, se você está começando a programar agora, cara, não fica só em curso, né? Faz os teus projetos, utiliza aí o vibe coding, utiliza aí a IA para fazer projetos, né, mais avançados e vender como se fosse o seu trabalho mesmo. Ah, eu fiz um trabalho aqui, fiz um app para aluguel de carro. Então, você fez esse projeto para a empresa que faz lavagem de carro. Não vende, né, o teu projeto como se fosse um projetinho para eu estudar. Não, vende ele como se fosse um projeto mesmo, assim, profissional, que você fez para uma empresa, né? Porque isso vai te valorizar muito. Então fica aí a dica, principalmente agora na era da IA, você pode brincar muito e totalmente de graça, né? Você coloca lá no free mode, digamos assim, né? Nas IAs e você vai fazendo aí de graça sem gastar nada. Aqui o cara que faz clean code, né? É um ótimo desenvolvedor, porque você vê um código porco é uma das piores experiências da sua vida. Então, um cara que sabe fazer o clean code, que ele sabe seguir padrões, que ele sabe, né, fazer um códigozinho lá que outras pessoas entendem e não que a máquina entende, aqui vai deixar ele num top level também, tá? E aqui, né, tem até um meme, eu vou dar o zoom aqui. É o cara que gosta de refatorar direto. Aí você vai e fala aqui, ó. Começa um refactor e você percebe, né, que o código original era melhor. Então, o código que está lá no teu projeto que funciona, muitas vezes mesmo, ele pode ser péssimo, mas ele funciona. E aí você vai e começa a mexer naquele código lá e esculhamba tudo. Né? Isso já aconteceu, eu já vi acontecendo também. Então fica o alerta para você, né? Você não se torna um ótimo desenvolvedor por ficar refatorando direto. Você também não vai se tornar um péssimo desenvolvedor, mas isso te coloca, né, no meio termo. Às vezes é melhor deixar o código lá sujo, porco, do jeito que tá, mas que funciona e não dá problema em prod, do que você ficar mexendo e ficar dando problema em prod. Isso vai colar muito, muito, muito mal para você. Então é isto, né? No vídeo de hoje é uma tier list aqui que eu imagino que vocês vão gostar. E se inscrevam no canal para que eu traga cada vez mais conteúdos desse tipo.
Então é isto e até o próximo vídeo. E se você também, quer saber aqui o mínimo que você precisa saber sobre Clean Code, clica nesse vídeo que está aparecendo para você, que eu imagino que você vai gostar bastante. A gente já comentou sobre Clean Code aqui no vídeo e com certeza esse vídeo vai te agregar muito. Então é isso. Tchau, tchau.